ela se aplica dentro do território brasileiro. Esta é a regra que nós estudamos. A lei brasileira, ela acontece dentro do território brasileiro. E aí a gente estudou o que é território brasileiro. Que o território brasileiro, ele é tanto dentro das fronteiras do Brasil, ok? Ele é regido pelas fronteiras brasileiras, quanto também quando nós estivermos diante de embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo, em qualquer lugar que elas estiverem. Então, quando eu estiver diante de uma embarcação pública ou de uma aeronave pública, mesmo que ela esteja em um solo que não seja solo brasileiro, pelo princípio da territorialidade, aquelas embarcações e aquelas aeronaves, elas são consideradas solo brasileiro, ok? E também são considerados solo brasileiro, tá? As embarcações e aeronaves privadas ou mercantes, quando elas estiverem, obviamente, em território brasileiro, tá? Ou quando elas estiverem naquele lugar que não pertence a nenhuma soberania. Então, a gente estudou que existem alguns espaços aéreos e o alto mar que não pertencem a soberania nenhuma. Então, se um crime for cometido, tá? Nesses lugares que não pertencem a soberania nenhuma, a gente vai usar a lei da bandeira, tá? Que equivale àquele local. Então, se aquela embarcação, seja ela pública, a gente já sabe que vai ser em qualquer lugar, agora se for privada e eu tiver nesse lugar que não exerce soberania de ninguém, eu vou aplicar a lei brasileira. Por quê? É considerado território brasileiro. Então, essas são as regras do que é considerado território brasileiro. Só que, gente, a gente aplica, tá? Para o Brasil, o princípio da territorialidade, só que é o princípio da territorialidade mitigada. Por que mitigada? E esse princípio tem exceções. Então, isso que eu falei para vocês agora é a regra. Território brasileiro é onde estão as fronteiras brasileiras, ou as embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço de governo, qualquer lugar que elas estiverem, ou as embarcações privadas ou mercantes, quando elas estiverem em alto mar ou espaço aéreo correspondente. São aqueles lugares que não pertencem a ninguém. Tudo isso vai ser território brasileiro. Hoje a gente vai estudar situações que eu vou aplicar para a lei brasileira, mas que elas ocorrem fora do território brasileiro, ou seja, fora dessas situações que eu disse aqui para vocês. Porque essas situações que eu disse agora, que é da territorialidade, eu falei para vocês o que é o território brasileiro. E vai ter situações que eu vou aplicar a lei brasileira fora do território brasileiro, que é esse artigo 7º do Código Penal. Esse artigo 7º, ele é um artigo denso, tá? Ele tem várias situações, nós temos que entender ele bem, só que é algo que eu não vou cobrar de vocês, que vocês decorem ele. Eu preciso que vocês entendam ele, que vocês entendam que esse artigo vai nos trazer situações, tá? Esse artigo vai nos trazer situações em que a lei brasileira é aplicada fora do território brasileiro. Então, isso é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês agora o roteirinho da aula, tá? Pera lá.
Com licença. Pessoal, ficou muda a aula para vocês também? Ficou, acho que ela caiu. Também. Ficou. Para mim também. Para mim também. Voltando, gente. Caiu aqui a sala da reunião, tive que entrar aqui de novo. E para mim também apareceu várias salas agora aqui para eu entrar. Mas agora já deu para entrar na certa. Só compartilhar aqui a aula de hoje com vocês. Então, olha lá. Esta artigo 7º que nós vamos iniciar hoje, deixa eu tirar esse link daqui, que nós vamos iniciar hoje, ela trata de situações, então, que nós vamos aplicar a lei penal fora do território brasileiro. Extra significa fora, fora do território brasileiro. Então, extra, tá? Fora do território. Fugindo, então, esse artigo 7º, ele é uma exceção ao artigo 5º que nós já estudamos, tá? Então, ele tem várias peculiaridades. Daqui a pouco eu vou voltar com vocês nele aqui em cima. Mas, por enquanto, vamos aqui só nos ater a alguns detalhes. O que eu disse para vocês, então, que o artigo 5º, que foi aquele que a gente já estudou, ele fala do princípio da territorialidade da lei penal, que é temperada ou mista, ou mitigada, como eu disse para vocês. Por quê? Porque o artigo 5º é a regra, mas ele tem exceção. A exceção é o artigo 7º, tá? Então, ó, tá até isso lá no roteiro de vocês. O princípio da territorialidade é temperado ou misto porque tem exceções. E uma dessas exceções é o artigo 7º, que é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai aplicar a lei penal fora do território brasileiro, fora dos casos previstos no artigo 5º, para certos tipos de crime, que nós já vamos ver quais são. Então, não é para todo tipo de crime, não. São para certos tipos de crime, tá? E o que eu preciso saber, tá? Que eu estou falando de crimes e não contravenções penais. O que são contravenções penais, gente? Eu acho que eu já comentei com vocês em alguma outra aula, mas vou comentar de novo. Contravenções penais não são consideradas crimes. Contravenções penais são infrações de menor potencial ofensivo, tá? Que tem uma lei específica que fala só dessas contravenções penais, que vocês vão estudar em legislação especial, que é a Lei 3.688 de 41. Hoje, vocês só precisam saber que contravenção penal não é crime. Por quê? Porque são infrações de menor potencial ofensivo. Não são graves como crimes. É, por exemplo, a pessoa que tem jogo do bicho. Isso é uma prática ilícita, mas ela não é considerada crime, ela é considerada uma contravenção penal. Ela é punida? Ela é punida, mas ela jamais vai ser punida com uma pena de prisão. Tá? Ela vai ser punida com uma pena leve, com uma pena que tem lá na lei de contravenções penais. Por exemplo, você fazer xixi na rua, tá? Não pode também, é uma contravenção penal. Você vai ser punido? Sim, mas lá pela lei de contravenção penal. Vias de fato, por exemplo, quando você sai no tapa com alguém e esse tapa, ele não gera necessariamente uma lesão corporal, porque lesão corporal é crime, você vai responder por vias de fato. E vias de fato é só uma contravenção penal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que contravenção penal não vai ser punida fora do território brasileiro. Ela é só punida aqui. O que é punido em território, fora do território brasileiro, em algumas situações que nós vamos ver agora, tá? São crimes. Então, alguns crimes, que nós vamos ver daqui a pouco quais são, eles vão poder ser punidos mesmo fora do território brasileiro, mesmo fora daquelas regras previstas no artigo 5º, tá? Do Código Penal. Mesmo fora daquelas situações, eles vão poder ser punidos. Tá? Só vou já ver o que você tem uma pergunta aqui, só responder para o Max aqui no chat. Não estamos falando da Lei 9.099 de 95. Nós estamos falando das contravenções penais,
que é a Lei 3.688 de 1941. A Lei 9.099 de 95, ela é uma lei processual, que ela vai cuidar do procedimento que é dado para infrações de menor potencial ofensivo, que são penas que não alcançam 2 anos no Código Penal, ou contravenções penais. É uma outra coisa, tá bom, Max? Não tem relação com isso aqui que nós estamos falando agora. É uma lei procedimental, tá bom? Só para você entender. Aqui o que eu estou dizendo para vocês agora é só que estas contravenções penais, que são esses crimes mais leves, não vão ser punidos quando praticados por brasileiros no exterior, porque são crimes leves. Agora, existem crimes, tá? Que é o que nós estamos vendo na lei de hoje, crimes, não contravenções penais, que vão ser punidas, mesmo que esteja fora do território brasileiro, tá? O Washington, que tinha levantado a mão, pode perguntar, Washington, eu só estava terminando o raciocínio. Boa noite, pessoal. Eu ia perguntar no chat agora, mas já que você liberou, então a contravenção você não fica fichado, né? Não. Não dá ficha, né? Não, a contravenção penal é que vocês têm que tomar cuidado ainda com algumas nomenclaturas, tá? Como assim? Ficar fichado. O que é você ficar fichado? Ficar fichado, você pode ficar fichado tendo uma reincidência ou tendo antecedentes criminais. Contravenção penal conta lá como antecedentes criminais, mas ela não conta como reincidência. Então, mas ela vai contar lá no histórico, então. Fica no histórico. Não. Só que ela não tem a gravidade de uma reincidência. Que é a reincidência, que é grave, que não vai te dar vários benefícios da lei, tá? Mas isso a gente também vai estudar certinho. Mas são 2 situações que te deixam, entre aspas, fichado. São antecedentes criminais e reincidência, tá? Uhum. Os antecedentes criminais se referem a crimes que você cometeu, por exemplo, quando você era menor de idade, se refere a contravenções penais. Agora, a reincidência é quando você comete crime. Quando você cometeu um crime, depois você comete outro crime num período de 5 anos, tá? Mas isso também nós vamos estudar mais para frente, assim, com todos os detalhes possíveis, tá bom? Tá, entendi. Então, beleza. Então, seguindo aqui, o que eu tenho que saber desse artigo 7? Foi o que eu disse para vocês, não vamos decorar ele, mas eu preciso entender o mecanismo dele. E o mecanismo dele, tá? Vou até voltar agora no artigo para vocês verem lá, depois nós vamos ler ele. Bom, primeiro, que ele trata de situações que eu vou aplicar a lei brasileira fora do território brasileiro, tá? E vai ter situações, que é esse inciso primeiro aqui, que eu vou aplicar a lei brasileira de forma incondicionada, ou seja, sem condição nenhuma. Ou seja, se acontecer alguma dessas situações do inciso primeiro, que nós vamos estudar agora, eu vou aplicar a lei brasileira de qualquer jeito, tá? Independente de qualquer condição. Então, o que vocês precisam saber? O inciso primeiro do artigo 7º, eu vou aplicar a lei brasileira de qualquer jeito, porque é caso de extraterritorialidade incondicionada, tá? Agora, o inciso segundo, eu vou aplicar a lei brasileira fora do Brasil? Vou, mas mediante certas condições. Se não tiver essas condições, eu não posso aplicar. As condições estão aqui no artigo mesmo, tá? Nós já vamos estudar elas. As condições estão lá no parágrafo 2º, que nós já vamos estudar detalhadamente. O que eu preciso que vocês saibam por enquanto é, artigo 7º, vou aplicar a lei brasileira fora do nosso território brasileiro, que a gente estudou bonitinho, e em algumas situações vou aplicar de qualquer jeito a lei brasileira, de forma incondicionada, e a outra eu vou aplicar a lei brasileira fora do Brasil, mas mediante algumas condições. Então, aqui na apostila, eu coloquei de forma detalhada para vocês. Ó, extraterritorialidade incondicionada, ou seja, vou aplicar a lei brasileira fora do território brasileiro, de qualquer jeito,
Mesmo até que o agente já tinha sido condenado ou absolvido no exterior, eu vou aplicar a lei brasileira. De qualquer jeito, vou aplicar. Lógico que eu vou compensar pelo tempo que ele já cumpriu lá, mas eu vou aplicar de qualquer jeito, tá? E se para aquele país não punir, eu vou punir. Quando que eu aplico a lei brasileira de qualquer jeito, mesmo ela acontecido fora do meu território, fora do território brasileiro? Quando eu estiver nessa situação aqui. Primeira, contra a vida e a liberdade do presidente da República. Então, qualquer crime cometido contra a vida do presidente da República, então, se eu tentar matar o presidente da República, em qualquer lugar do mundo, pode ser fora do território brasileiro. Porque se for território brasileiro, eu já sei que é aqui que eu vou punir. Mas eu posso estar lá na Indonésia e eu matar o presidente da República, a lei brasileira vai me pegar. Ah, professora, mas não é território brasileiro. E você não estava em nenhuma embarcação pública, nem aeronave pública. Tudo bem, mas eu estou diante de uma exceção. A lei brasileira vai ser aplicada e ponto, ok? Porque é um caso de exceção. Não só quanto à vida, mas como também quanto à liberdade do presidente da República. Por que a liberdade? Se eu sequestrar, crime de sequestro é um crime que eu envolvo a liberdade, tá? Seja ele um sequestro como um cárcere privado, seja ele uma extorsão mediante sequestro, quando eu sequestro e peço um resgate em troca para a pessoa. Então, nessas situações, qualquer crime que eu cometer contra a vida ou contra a liberdade do presidente da República, a lei brasileira vai ser aplicada, tá? De qualquer jeito, sem condição nenhuma. Também é aplicada, tá, a lei brasileira no exterior sem condição nenhuma quando, tá, se tratar de crimes contra o patrimônio ou a fé pública, já vou explicar, dos entes federativos, tá? Os entes federativos, se vocês não estão aprendendo, ainda vão aprender em direito constitucional, né, que a gente tem um sistema federativo do Brasil, que a gente é dividido em país, né, que é o país Brasil, estados, tá, municípios e o Distrito Federal. Então, isso é o Estado Federativo Brasileiro. Então, eu aplico a lei brasileira dentro de todo o país brasileiro. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não usam esse sistema federativo? Lá cada estado tem sua lei. Aqui eu tenho a federação dessa forma: país, estado, município, país, estado, Distrito Federal e o município. Isso que são os entes federativos, tá? Empresas públicas, tá? São empresas que pertencem ao governo, tá? Empresas públicas como a Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista é uma mistura de empresa pública com empresa privada. Autarquias, que são uma outra forma de organização empresarial, e fundações públicas, que também são outras formas de organizações empresariais. Com relação ao que é, ao pé da letra, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, uma fundação pública, quem vai ensinar vocês vai ser o direito empresarial, no momento certo. O que eu preciso para fazer uma sociedade de economia mista, para eu misturar uma empresa pública com uma empresa privada? O que eu preciso para ser uma fundação pública? Isso aí não nos interessa. O que nos interessa no direito penal é que quando eu cometer algum crime contra o patrimônio, por exemplo, de uma empresa pública, eu vou estar diante de uma situação que eu vou aplicar a lei brasileira em qualquer lugar que eu esteja. Então, como que pode cair num exercício para vocês na OAB? O exercício não vai vir falando para vocês o que é uma sociedade de economia mista. Vai vir escrito o seguinte: olha, o Joãozinho praticou um crime contra o patrimônio de uma sociedade de economia mista. Ou seja, o que é um crime contra o patrimônio? Ele roubou, ele furtou, ele se apropriou indevidamente, né? Ele praticou um crime contra aquela empresa. Então, se ele roubou, por exemplo, dinheiro de uma empresa de sociedade de economia mista brasileira,
ele vai ser punido pela lei brasileira em qualquer lugar que ele esteja, tá? Então, vamos supor que ele fez um saque, tá? De uma fundação pública brasileira e ele fez lá da Austrália. Ele mora da Austrália, um saque legal, roubou dinheiro de uma fundação pública brasileira. Por ele estar lá na Austrália, a lei brasileira não vai poder punir ele? Vai poder punir. É isso que vocês precisam saber. Vai poder punir porque ele cometeu um crime contra o patrimônio de uma fundação pública brasileira. Então, vai poder punir. O que é o conceito? O que eu preciso para fazer uma fundação pública? Isso é direito empresarial. Cada uma delas tem vários requisitos a ser seguidos para você montar. Mas isso não me interessa. Me interessa saber isso. Me interessa saber que não é só crime contra o patrimônio. É crime também contra a fé pública. Isso vocês precisam saber. O que é um crime contra a fé pública? Vários. Mas crime contra a fé pública é que existem alguns documentos que eu parto da premissa que eles são verdadeiros. Eu não fico partindo da premissa que eles são falsos. Eles podem até ser falsos, porque tem crime para tudo. Mas a gente não parte da premissa que são falsos. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro tem fé pública. Tá? Quando eu vou lá numa loja e compro algo por meio de dinheiro, se for uma nota praticamente idêntica à real, né? Porque se for uma falsificação grosseira, né? Aí é crime de estelionato, aí é outra coisa. Mas se a gente pega, por exemplo, essas pessoas que falsificam dinheiro, eu estou falando de criminosos de colarinho branco, eu estou falando de pessoas que imitam uma nota idêntica. Então, quando eu vou lá no mercado e compro alguma coisa com uma nota aí de R$10, parte-se da premissa que a minha nota é verdadeira. Não é obrigação da moça do caixa saber se aquela nota é verdadeira ou falsa, porque se ela é feita por um falsário profissional, gente, só por meio de uma perícia. Mas tudo bem que às vezes a gente vai no caixa, às vezes o caixa na nossa frente fica olhando assim para ver se tem a marca d'água, aquelas coisas do dinheiro, mas não é isso que vai me dizer se é falso ou não. Para saber se é falso de verdade é só se tiver uma perícia, porque o dinheiro tem fé pública. Os documentos de vocês têm fé pública. O seu RG, a sua carteira de motorista. Então, quando você falsifica esse documento, quando você falsifica dinheiro, você está cometendo um crime contra a fé pública, tá? Então, se você é brasileira, você está lá na Austrália e você está falsificando dinheiro brasileiro, ou você está falsificando documento público brasileiro, tá? Você vai ser punida pela lei brasileira, em qualquer lugar que você esteja. Porque em qualquer lugar que você esteja, tá? Se você cometer um crime, tá? Contra o patrimônio ou contra a fé pública, tá? Brasileira, dos entes federativos, das empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública, você entra no delito. Então, quando você falsifica um dinheiro, tá? Fora do território do Brasil, você está praticando um crime contra a fé pública do país brasileiro, do ente federativo Brasil. Eu estou falsificando a moeda brasileira. Então, nessas situações, crime contra o patrimônio ou a fé pública de qualquer um desses entes aqui, eu vou aplicar a lei brasileira em qualquer lugar que for. Então, não me interessa hoje que vocês saibam o que é exatamente uma sociedade de economia mista, uma autarquia, mas me interessa que vocês saibam que quando um brasileiro cometer um crime contra o patrimônio ou a fé pública dessas empresas, ele vai responder pela lei brasileira, em qualquer lugar que ele esteja, ok? César, pode falar? Boa noite, professora. Boa noite. Nesse caso aí, para aplicar essa lei, tem que pedir extradição dele ou nesse caso aí não há necessidade? O Brasil pode ir buscar essa pessoa para poder executar, para poder punir ele? O Brasil pode buscar essa pessoa para puni-lo, César. O Brasil pode, ele não precisa pedir extradição. Ele pode ir lá pegar. O que acontece é que se você estiver diante de um país sério, pode ser que aquele país também queira punir.
Se aquele país quiser punir, a pessoa vai ser punida lá e depois vai ser punida pelo Brasil de novo. O Brasil vai lá buscar e vai punir. Só que, lógico, que vai ser feita aquela compensação, né? Ele vai punir pelo que ficou faltando. Mas o Brasil pode ir lá buscar para punir, sim. Pode e deve. Tá, obrigado, professor. Bruna? Boa noite, professora. Boa noite, Bruna. Por exemplo, ele foi condenado no país 15 anos. Então, ele só vai cumprir aqui no Brasil 5 anos. Se a pena dele foi de 20, ele cumpriu 15, mais 5 aqui no Brasil. É assim? Isso, você faz essa atenuação, isso mesmo. Ah, sim. Era essa a dúvida. Obrigada. Tá bom? Vera? Boa noite, professora. Boa noite, Vera. E qual seria a pena para esses crimes? A senhora não falou ainda, né? Não, e nem vou falar, porque cada crime contra o patrimônio tem uma pena, tá? Depende. Por exemplo, se você pegar o roubo ele tem uma pena de 4 a 10 anos. Se você pegar o furto, por exemplo, ele tem uma pena menor. Se eu não me engano, olha lá, de 1 a 4 anos. Então, assim, tem vários crimes contra o patrimônio. Cada um tem a sua pena, tá? Suponhamos que ele comete esse crime no país. Vamos citar a Indonésia, que a gente está falando sempre dela, né? Que é a mais comum. Se ele comete lá, e lá tem a pena de morte, ele vai ser julgado lá pelo crime, e também pode ser aqui? Poder ele pode, só que se for executada a pena dele lá primeiro, né, aí não tem como eu pegar punir aqui, porque nós estamos falando de pena de morte. Tá, então, mas aí será que essa pena lá iria para a pena de morte nesse estrangeiro? Aí eu já não consigo te dizer, porque cada país tem a sua pena. E eu não sei te afirmar, por exemplo, se na Indonésia é pena de morte para crimes contra o patrimônio que contra a fé pública. Eu acredito que não, tá? Mas pode ser que seja, não sei. Então, cada país tem o seu ordenamento. Entendeu? Então, vamos supor que a gente esteja um caso desse na prática. Você está com um cliente que está diante dessa situação. O que você vai precisar saber? Bom, eu posso aplicar a lei brasileira, mas eu tenho que conhecer a lei de lá também, para saber essa questão do que vai atenuar. Então, aí você vai precisar fazer um estudo sobre a lei daquele país também, se você estiver diante de um cliente que esteja nessa situação. Dentro de uma prova de OAB, de concurso, etc., eles jamais vão te cobrar que você saiba como que é a lei do outro país, a não ser que ele escreva para você. Por exemplo, o Joãozinho, né, foi condenado na Indonésia a uma pena de 10 anos, no Brasil essa pena era 15, aí beleza, ele está te escrevendo, né? Mas senão jamais ele vai te pedir que cobre que você saiba disso, tá? Tá bom, obrigada. Beleza? Tá bom. Outra situação, tá? Outra situação que eu vou praticar incondicionalmente, tá? A lei brasileira. Então, ó, que eu vou praticar incondicionalmente, ó. Letra A. Falamos isso aqui, contra a vida e a liberdade do presidente, contra o patrimônio e a fé pública desses entes, e também contra a administração pública praticada no exterior contra quem está a serviço da administração pública. Então, o que é a administração pública? Nós temos funcionários públicos que trabalham para a administração pública brasileira, tá? Como policiais militares, como juiz, promotor. Quem aqui for prestar um concurso público, você vai ser um funcionário público. Professor, eu quero ser juiz. Você vai ser um funcionário público. Eu quero ser delegado. Você vai ser um funcionário público, tá? Que são dos ramos do direito. Mas você quer ser, eu já sei que tem alunos aqui que até já comentaram, que são policial militar, policial civil, prestaram concurso. Então, são funcionários públicos, tá? Se esses funcionários públicos, por algum motivo, estiverem trabalhando no exterior, tá? Estiverem trabalhando no exterior a serviço da administração pública, porque é possível, tá? Nós temos situações que eu tenho funcionários públicos brasileiros trabalhando no exterior a serviço do Brasil, tá? Então, nós temos
empresas públicas brasileiras em outros países. E lá eu tenho funcionários públicos brasileiros. Então, se for cometido algum crime, tá, contra esses funcionários públicos brasileiros que estão a serviço no exterior, eu vou aplicar a lei brasileira de qualquer jeito. Então, vamos supor que eu tenha um policial civil no exterior fazendo uma investigação para o Brasil, com autorização do país de lá, obviamente, né, que preciso disso, está lá fazendo uma investigação. Está lá fazendo uma investigação no Paraguai sobre um tráfico, sobre uma organização criminosa brasileira, que trafica ali entre as fronteiras. Então, eu tenho um policial brasileiro que está a serviço do Brasil no exterior. Qualquer crime que for cometido contra esse policial, estou dando o exemplo do policial, mas pode ser qualquer funcionário público. Qualquer crime que é cometido contra qualquer funcionário público a serviço do Brasil no exterior, a lei brasileira vai punir aquilo, mesmo que seja fora do Brasil, mesmo que seja lá na Austrália, na Indonésia, em qualquer lugar. Esse funcionário público, ele estava a serviço da administração pública brasileira? Estava. Então, a lei brasileira vai alcançá-lo, tá? Vai alcançá-lo. E também é aplicada a lei brasileira, de qualquer forma, mesmo que fora do Brasil, quando eu estiver diante de crimes de genocídio. Crime de genocídio, ele nem é previsto pelo Código Penal, ele é previsto por uma legislação especial. O que é um crime de genocídio, tá? Essa aqui que é a lei do genocídio, tá? A lei 2.889 de 1956. Mas o que vocês precisam saber? O que é um crime de genocídio? Um crime de genocídio, gente, é um crime que tem o objetivo eliminar a existência física de certos grupos nacionais, étnicos, raciais, religiosos. Então, o genocídio, por exemplo, ele é um homicídio em massa. Então, eu quero matar todos os índios do Paraguai. Então, essa pessoa, o genocida, ele tem uma intenção e um dolo de uma morte em massa. Vamos supor que alguém tivesse propositalmente espalhado o vírus do Covid aqui no Brasil, que fosse proposital, tiraram o vírus do laboratório. Essa pessoa é um genocida, porque ele quer matar o quê? Quer matar a população brasileira. Mesmo que não mate todos, é uma grande parte. Para você ser genocida, você não precisa ter sucesso de ter exterminado toda a população. Na época do Holocausto, do nazismo, a gente teve vários genocídios. Genocídios judeus. Qual que era o objetivo do Hitler? Dentre vários, né? Exterminar todos os judeus. Então, ele cometeu o genocídio, aqueles homicídios em massa dos judeus, tá? E não só de outros judeus, como as outras etnias. Então, se eu tiver um brasileiro, tá? Ou uma pessoa que seja domiciliada no Brasil, e ela pratique um genocídio em qualquer lugar do mundo, a lei brasileira vai poder punir essa pessoa. Então, se eu tenho um brasileiro praticando um genocídio, tá? Lá em outro país, lá nos Estados Unidos, a lei brasileira vai poder punir. Só que aqui é bem polêmico, né? Porque como o genocídio é um crime de grande amplitude, obviamente, se eu tiver um brasileiro praticando um genocídio lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos também vai querer punir. Pô, tá, né, matando a população dele, então, mas o Brasil pode punir também, tá? O Brasil pode punir também, sem nenhuma condição, tá? Sem nenhuma condição. Então, o que os meus alunos queridos do primeiro ano precisam saber até agora? Precisam saber que a regra que eu tenho lá no artigo 5 do Código Penal é que eu só aplico a lei brasileira dentro do território brasileiro. Mas esse artigo 7º me trouxe exceções, tá? Ele me trouxe essas 4 situações aqui que eu vou aplicar a lei brasileira mesmo fora do território brasileiro, independente de qualquer condição. Sempre quando a gente tiver um crime contra o presidente da República, contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública desses entes que nós vimos aqui, contra um funcionário público que está a serviço do Brasil no exterior, ou um crime de genocídio,
vou aplicar a lei brasileira, de qualquer jeito, de forma incondicionada. Agora, tem outros crimes que eu também vou poder aplicar a lei brasileira fora do Brasil. Só que eu só vou poder aplicar a lei brasileira mediante certas condições. Esses daqui é sem condições nenhuma. Os outros, tá? Que são o que estão no artigo 7º, inciso 2º, é só quando tiver certas condições. Então, antes de eu ver esses crimes, vamos ver as condições. Isso eu não aplico para aqueles crimes que eu falei agora. Aqueles crimes é sem condição nenhuma. Esses daqui é mediante certas condições. Quais condições? Para os próximos crimes que eu vou falar agora para vocês, eu preciso dessas condições aqui. Primeiro, que o réu entre no Brasil. O réu tem que estar no território brasileiro. Então, não é que nem aquele caso que alguém até perguntou aqui para mim, acho que foi o César. Nesse caso, o Brasil pode ir lá buscar? Pode ir lá buscar, naqueles casos de incondicionada. Aqui, não. Esses daqui, o Brasil não pode ir lá buscar. Para ele punir, essa pessoa tem que ter entrado no território brasileiro. Por exemplo, ela praticou o crime lá fora, mas ela veio e entrou no território brasileiro. Então, essa é a primeira condição. Eu não posso ir lá buscar. Outra situação, o fato que o réu praticou tem que ser considerado crime também no país que ele estava. Porque senão entra naquilo que eu falei para vocês. Eu não posso abortar aqui no Brasil, tá? Mas eu posso abortar nos Estados Unidos. Se eu sair daqui do Brasil e falar, não vou abortar aqui porque aqui é crime, vou lá nos Estados Unidos fazer um aborto, depois eu volto, beleza, o Brasil não pode me punir. Porque lá não era crime, tá? Ele vai poder punir as situações que nós vamos ver logo abaixo, se eu entrar no território brasileiro e eu tenha cometido um crime que também era considerado crime lá onde eu estava. Lá onde eu estava também era crime. Senão, também não pode me punir. E o crime também deve estar previsto no rol dos crimes que admitem extradição. Esse daqui é um pedaço que é colocado assim para inglês ver, porque o Brasil permite a extradição para todos os tipos de crime, tá? Então, quando falar tem que estar no rol dos crimes que admitem extradição, todos os crimes cabem extradição, tá? Que é aquele acordo de cavalheiros que eu falo para vocês. Bom, tendo essas condições aqui, eu vou poder aplicar a lei brasileira nessas... Opa, tem mais duas condições aqui. Além dessas três, que tinham um pedacinho, tem mais duas aqui. Ah, essa aqui é boa também. O réu não pode ter sido absolvido ou condenado no país que cometeu o crime, porque se ele também já foi absolvido ou condenado lá, não vai poder responder no Brasil, a não ser que falta aquele pedacinho da pena, igual a gente viu. E o réu também não pode ter sido perdoado ou já ter sido extinta sua punibilidade, seja no Brasil ou no exterior. Ainda em direito penal da parte geral, em direito penal 2, vocês vão estudar, gente, algumas situações que existem. Algum aluno já cantou essa bola esses dias aqui para nós, não vou lembrar quem que é, que o réu também não vai ser punido sem que ele seja absolvido. Então, uma forma de eu ser... Então, eu estou sendo condenada por um crime de homicídio. Uma forma de eu não cumprir pena é eu ser absolvida. Sou absolvida, né? A Juliana não é culpada. Mas, além disso, existem outras formas de eu ser absolvida. Absolvida não, de eu não cumprir pena. Como, por exemplo, a prescrição. Algum aluno falou isso aqui esses dias. A prescrição é... Os crimes, eles têm um período para o Estado punir. Não pode ficar para sempre, tá? Para a gente saber esse período, eu tenho que fazer todo um cálculo, tá? Mas lá no artigo 110 do Código Penal, 110 ou 109, deixa eu voltar lá. 109, ele me fala aproximadamente, tá? Então, por exemplo, prescreve em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Então, se a pena do crime é maior que 12, ele prescreve em 20 anos. Então, o Estado tem 20 anos para me punir. Se passar 20 anos e ele não me punir, prescreveu. Não pode me punir mais. Mesmo que eu seja culpada. Prescreveu. Existem situações que é possível perdão
pelo crime que a pessoa cometeu. Perdão judicial. Aquela pessoa não é absolvida, mas ela é perdoada. Mas é situações específicas que vocês vão estudar. Por exemplo, caso de homicídio culposo, quando a dor é maior para a vítima, o próprio crime, do que a punição. Então, vamos supor uma situação em que um pai está dirigindo na estrada com um filho de 5 anos dentro do carro. E aquele pai, ele não presta atenção na hora de fazer uma manobra, bate o carro e mata o filho ali dentro. Isso é um homicídio culposo. Ele matou o filho porque ele não tomou cuidado. Só que você imagina uma situação dessa para esse pai. Você acha que dar uma pena para ele vai adiantar alguma coisa? A dor dele ter causado isso vai acompanhar ele pro resto da vida. Então, nessas situações, se for comprovado tudo isso, o juiz pode dar o perdão judicial. Pode. Pode ser que ele não dê. Ele fala, ah, não. Né? Ele não prestou atenção, devia saber que tinha um filho lá. Mas é uma situação que é possível, o perdão judicial. O que eu quero dizer com isso? Que, para essas situações que nós vamos ver agora, além da pessoa ter entrado no território brasileiro, ter sido crime também lá no país que ele cometeu o crime, for um crime que cabe extradição, no caso do Brasil, todos, ele não foi absolvido ou condenado lá, e ele também não foi perdoado ou teve extinta a punibilidade dele, porque vamos supor que essa pessoa cometeu o crime lá na Austrália, entrou no Brasil, o Brasil quer punir, mas o crime já prescreveu, ele não pode punir mais. Então, quando eu tiver essas condições, tá? Quando eu tiver essas condições, eu vou poder aplicar a lei brasileira em crimes praticados por brasileiros. Então, se eu, Juliana, brasileira, mato alguém nos Estados Unidos, quem que vai me julgar? Tá? Matei um americano lá, nos Estados Unidos. Beleza? Essa é a regra. Não estou no território brasileiro, a regra é essa. Mas se os Estados Unidos não me punir, o Brasil pode me punir? Se eu ficar quietinha lá nos Estados Unidos, o Brasil não pode me punir. Mas, voltando lá para as condições, se eu entrar no território brasileiro, cometi aquele crime, entrei aqui no território brasileiro. Nos Estados Unidos, o homicídio é crime. Homicídio cabe extradição, tá? Eu não fui absolvida nem condenada lá. Simplesmente, os Estados Unidos me abandonou. Não quis me punir. E eu não fui também perdoada e nem foi prescrito esse crime. Então, se eu entrar no território brasileiro, o Brasil pode me punir. Em regra, ele não pode. Em regra, quem que vai me punir? Os Estados Unidos. Só que se os Estados Unidos não me punir e eu voltar para o território brasileiro, dancei. O Brasil também pode me punir, porque está preenchida todas aquelas condições, tá? Olha outra situação que também pode. Então, aqui, ó, não é qualquer crime. Na verdade, é qualquer crime, desde que preenchido aquelas condições, tá? Eu tenho condições. Não é igual àquela situação que se eu cometer o crime contra a vida do presidente da República, eu não preciso de condição nenhuma. Eu não preciso voltar para o Brasil. O Brasil pode ir lá me buscar. Aqui não, o Brasil não pode ir lá me buscar. Ele tem que esperar eu entrar aqui. Tá? Ele tem que esperar eu entrar aqui. Outra situação. Aeronaves ou embarcações brasileiras quando em território estrangeiro e aí não sejam julgadas. Lembra que a gente estudou que quando eu estiver diante de embarcação ou aeronave brasileira, tá? Eu só vou poder aplicar a lei brasileira quando elas estiverem no território brasileiro ou naquele espaço do ar ou naquele espaço do mar que não pertence a ninguém. Senão, eu não posso aplicar a lei brasileira. Só que aí volta no mesmo caso da letra A. Se eu cometi um homicídio, por exemplo, dentro de um avião da Latam, que é um avião brasileiro, desembarcado lá na França, quem que tem que me punir? A França. Porque eu estou no território da França. Mesmo era uma aeronave privada. Se a França não me punir e eu pegar o avião da Latam de volta e entrar aqui no Brasil, o Brasil pode me punir. Porque eu preencho todas aquelas condições. Mas ele não pode ir lá me buscar. Mas se eu entrar aqui no território brasileiro de novo, ele pode me punir. Tá?
E outra situação, estrangeiros contra brasileiros, tá? Então, vamos supor que eu estou lá nos Estados Unidos e um americano vem e me mata. O Brasil pode me punir? Em regra, não. Em regra, os Estados Unidos. Só que se os Estados Unidos não punir aquele estrangeiro e aquele estrangeiro entrar no Brasil, o Brasil vai poder me punir. Tá? Punir o estrangeiro. Eu não, porque eu morri. Vai poder punir esse estrangeiro. Tá? Porque ele entrou no Brasil, aqui também é crime, ele preenche todas as condições. Tá? Só que aqui, para esse caso do estrangeiro, tá? Então é um estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro. Ele ainda tem umas condições um pouco a mais. Além de ser todas aquelas lá, tá? Se não tiver pedido ou negado a extradição, a lei brasileira vai ser aplicada, ou se houver requisição do ministro da Justiça, tá? Então, aqui, se, por exemplo, o estrangeiro matou a Juliana lá nos Estados Unidos, eu pedi extradição dele, os Estados Unidos negou, se ele vier e entrar aqui no Brasil, eu posso aplicar a lei brasileira. E além da extradição, tipo, se ele não entrar aqui espontaneamente, o ministro da Justiça pode pedir para que esse estrangeiro seja julgado aqui. Mas aí também vai depender da boa vontade lá dos Estados Unidos mandar essa pessoa para cá. Ok? Até aqui, gente. Tudo bem? É bastante regra. É bastante regra. Esse artigo aqui é bastante regra. Mas, que nem eu falei para vocês, vocês não precisam decorar. Vocês precisam entender o mecanismo do artigo. Então, antes até de eu continuar lá embaixo, ó, vamos voltar no artigo. Então, olha o artigo 7º do Código Penal. Tá? Ele fala, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, esses crimes aqui, que são aqueles primeiros que nós vimos, que eu vou aplicar a lei brasileira de qualquer jeito, tá? De qualquer jeito. Agora, aqui eu vou aplicar a lei brasileira mediante certas condições, no inciso 2. Beleza? Onde estão as condições? As condições estão aqui no parágrafo 2º, letra A, tá? Então, isso que eu preciso entender, o mecanismo. Já coloquei até ali coloridinho para vocês. E tem mais exceções também. Tem outras situações que eu também posso aplicar a lei brasileira. Deixa eu voltar lá.